Bom dia, gente. Hoje a gente vai estar encerrando mais um tópico das nossas aulas. Hoje a gente vai estar encerrando com os dois últimos grupos: a diversidade das plantas, gimnospermas e angiospermas. Nas aulas anteriores a gente falou sobre briófitas e depois sobre pteridófitas, e hoje nós iremos falar sobre gimnospermas e angiospermas, que são os dois grupos mais evoluídos dentre os quatro grupos. Inicialmente, a gente vai falar sobre as gimnospermas, que aí vocês podem estar acompanhando conforme o livro de vocês. Aí a gente tem aqui que são plantas vasculares com sementes nuas. Por que isso? Porque o termo gimnosperma, ele é utilizado informalmente para designar alguns grupos de plantas que apresentam sementes não abrigadas em frutos, por isso que são chamadas de sementes nuas, pois não tem o fruto para esconder a semente. No sistema de classificação de seres vivos que adotamos, as gimnospermas são distribuídas em 4 filos. Esses 4 filos são coniferofita, cicadofita, ginetofita e ginkgofita, que são as coníferas, as cicadófitas, as ginetófitas e as ginkófitas. São os 4 filos, que a gente já viu que são filos. Dentro da taxonomia, nós temos reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E aqui a gente trata apenas até o segundo grupo, depois do reino, que é o reino plant, e a gente trata sobre os filos, que aqui no caso das gimnospermas nós temos 4 filos. A maioria das espécies atuais de gimnospermas é composta pelas coníferas, entre as quais estão catalogadas pouco mais de 600 espécies, que podem ser exemplificadas por pinheiros e ciprestes. Elas são adaptadas ao frio, grandes altitudes, é como se fossem as árvores de Natal que a gente vê, eles são coníferas porque elas têm um formato muito semelhante a um cone. No Brasil, uma conífera nativa é a Araucária angustifolia, que é chamado também de pinheiro do Paraná. Ela é um componente das matas da Araucária e está na região sul porque é uma região mais fria onde ela consegue se adaptar melhor. O segundo grupo das gimnospermas são das cicadófitas ou cicas. Elas podem chegar até 14 metros de altura e elas são empregadas às vezes como ornamentação de jardins. As cicadófitas foram abundantes, principalmente nos anos 252 e 666 milhões de anos atrás, na era mesozoica, que estão conhecida também como a idade das cicas e dos dinossauros, pois elas tinham muita abundância. O terceiro grupo de gimnospermas são as das ginetófitas, que elas são semelhantes às angiospermas. Elas são um grupo quase de transição, com as quais chegam a ser confundidas. Há também espécies arbustivas, que são em formato de arbustos, com folhas pequenas em forma de escama. O quarto grupo são das ginkófitas, que apenas existe uma espécie. Ela é um grupo de uma espécie que não tem semelhança com os outros, apesar de fazerem parte do mesmo grupo. Ela não faz parte do mesmo filo que os demais, teve que ser criado um filo específico para ela. Ela é chamada de ginkgo biloba. É uma planta arbórea que pode atingir de 20 a 35 metros de altura. Ao contrário de outras gimnospermas, ela perde as folhas no inverno. No final do outono, suas folhas, que lembram um pequeno leque, adquirem coloração amarelo-ouro e caem dos ramos. Registros fósseis mostram que os ginkgos eles mudaram um pouco nos últimos 150 milhões de anos, então eles são bem adaptáveis às diferentes modalidades de ambiente. Sobre a reprodução e o ciclo de vida das gimnospermas, toda aula a gente fala um pouco, eu mostro para vocês, eu estava mostrando dos outros grupos um vídeo mostrando para vocês como é que ocorre em formato de animação, né? Todo esse processo de reprodução e do ciclo de vida. Dessa vez não vai ser diferente, mas o vídeo eu não vou colocar aqui para não ficar um vídeo muito extenso, já que a gente vai falar sobre 2 grupos, e tá bem aqui no site. Se você já estiver no vídeo, você volta lá no site tem o nome vídeo 1, que vai ser referente às gimnospermas, e depois o vídeo 2, referente às angiospermas. Lá é uma animação sobre o ciclo de vida e a reprodução delas,
Não é um vídeo tão curtinho, é um vídeo um pouco longo porque elas são mais evoluídas do que as anteriores que a gente trabalhou, que eram os vídeos mais curtos. Mas eu indico vocês assistirem, pois entender através de uma animação é muito mais fácil do que apenas através de uma imagem que eu vou mostrar para vocês. Mas voltando para cá. O esporófito diploide das gimnospermas, do qual o pinheiro é um exemplo, é a fase predominante do ciclo de vida. Como eu já falei para vocês, a gente tem a fase predominante, que pode ser em gametófito ou esporófito. A única que tem fase predominante em gametófito é as briófitas. A partir das pteridófitas, a fase predominante é a fase de esporófito, né, que elas são grandes. Elas conseguem atingir um tamanho maior. Nisso, o esporófito adulto forma esporos em folhas modificadas. Essas folhas modificadas, elas são chamadas de esporofilos. Estes geralmente encontram-se agrupados em estruturas denominadas de estróbilos. Que tudo isso é meio repetitivo, pois nas outras a gente também tratou sobre esses nomes na animação e tudo. Esporófitos, estróbilos, micrósporos, megásporos, que é a diferença do tamanho. Megásporos, micrósporos, um é grande, outro é pequeno. Aí a gente tem que os micrósporos são produzidos em folhas especiais, igual os esporófitos, que são produzidos em folhas dos esporofilos. Nos micrósporos não são diferentes, são produzidos folhas no microsporofilos. Aí cada micrósporo, ele se divide por mitose e origina uma estrutura espessa que a gente viu na última aula também. A gente viu na última aula dos pteridófitos a formação do grão de pólen, como ele é liberado, que significa poeira fina, aqui do latim, e que corresponde à parte masculina em que vai ocorrer a fecundação dentro da osfera e do óvulo da parte feminina da planta. Pouco antes da fecundação, uma das células do grão de pólen, a célula do tubo, cresce em forma de tubo polínico que penetrará no óvulo. Outra célula de pólen, a célula geradora, divide-se por mitose e origina uma célula estéril e uma célula espermatogênica. Esta última divide-se originando duas células espermáticas ou núcleos espermáticos, os gametas masculinos propriamente ditos. O grão de pólen com um tubo polínico completamente formado e com duas células espermáticas em seu interior é um microgametófito maduro. Aqui a gente tem uma imagem que é melhor que vocês conseguirem identificar tudo que está no texto. E na animação, repito, vocês assistam a animação. A gente tem aqui o microstróbilos com os microsporângios. Microestróbilos junto com os microsporângios, né, que aqui é a formação na ponta de uma gimnosperma. Aí a gente tem aqui a gente tem um microsporofilo, que é essa folha, né, que cria para poder ficar com um microsporângio, e os microsporócitos aqui, Aí uma bolinha dessa, que é o microsporócito diploide, ele sofre meiose, transformando-se em células haploides. Essas células ainda continuam em divisão até a formação de células protalares, né, que são aqui do protalo, e uma célula geradora. E a formação da célula do tubo. Essas asas aparecem no grão de pólen, para a formação da parte interna, como se fosse proteção, que aqui circula e fica aquela bolinha, né, que é como se estivesse aberto para a gente conseguir visualizar o que tem dentro. Depois que essa parte aparece, a gente tem que a célula estéreo, né, que é a formação das geradoras, e a célula espermatogênica, que são aquelas que desenvolveram a partir da célula geradora. Aqui é a célula do tubo, que cresceu aqui, está formando este tubo. E aqui a gente já tem a formação do tubo polínico, da célula do tubo, os gametas masculinos já formados, para poder se inserir na parte feminina da planta. Os megásporos são produzidos em folhas especiais, denominadas megasporofilos. Então, como vocês perceberam, tudo termina em filo, são essas folhas especiais. E na superfície dessas folhas especiais formam-se os megasporângios, constituídos por camadas de pequenas células em torno de uma grande célula central, a célula genitora do megásporo, o megasporócito. Essa célula passa por meiose, origina células haploides,
e das quais 3 degeneram, e a que resta é o megásporo. Esse megásporo divide-se sucessivamente por mitose e origina um megagametófito, onde se formam um ou mais arquegônios. Aí forma a oosfera, que é o gameto feminino, o óvulo vegetal. Aí os arquegônios voltam para a abertura presente no tegumento, a micrópila, por onde penetram os tubos polínicos, que a gente viu a formação, até a fecundação. Aqui já a parte feminina, que são os megaestróbilos. Aí a gente tem a semente, os cotilédones, o ápice do caule, que é onde vai se desenvolver a casca da semente, o megagametófito, a radícula, que é onde se vai desenvolver a raiz, e o esporófito, que é diploide, né? Aqui é a formação final. Mas aqui a gente tem o desenvolvimento para esta formação de semente, que a gente começa com o megasporócito, o megasporófilos, os megasporângios, a micrópila, o nucelo, o tegumento, tudo isso na parte feminina da planta, que se desenvolve o núcleo diploide por meio de divisões e meioses, se transforma em haploide até a formação de um ovo maduro e a fecundação. Após a fecundação, ocorre a formação de um embrião em início de desenvolvimento, que é preso a partir de uma semente, que só irá se desenvolver dentro da água ou o solo. Então, a formação da semente, a transferência de grãos de pólen até o óvulo e a polinização. Na maioria das gimnospermas, ela é realizada pelo vento, chamado de anemofilia, que significa vento amigo. No caso, esse vento amigo é o que auxilia na dispersão dos gametas. Em cicadófitas, há indícios de que os principais responsáveis pela transferência dos grãos de pólen são certos besouros que se alimentam do pólen. Assim, nessas plantas ocorre o chamado de entomofilia, que é inseto amigo. É possível também que insetos desempenhem papel importante na polinização de certas gnetófitas, né, que é um dos filos que foram abordados. O zigoto resultante da fecundação da oosfera por um dos gametas do tubo polínico germina, ou seja, desenvolve-se e origina um embrião que é chamado de esporófito. O conjunto formado pelo esporófito no megagametófito é chamado de semente. Nisso é a parte evolutiva que se destaca as gimnospermas em relação das angiospermas. Aí aqui a gente tem um processo cíclico do que acontece, que a gente tem um megasporângio, ocorre a meiose, o óvulo, os arquegônios, a entrada do tubo polínico, mais uma meiose, microsporócito, a entrada na oosfera e o processo de fecundação, né? Aí depois disso, os embriões formados até o desenvolvimento da semente. A semente fica com o embrião interno dela, até que haja germinação. Nessa germinação desenvolve-se a raiz do caule e a formação dos cotilédones, que a gente vai ver mais para frente, até a formação de um esporófito jovem, um esporófito adulto, e nova formação de um estróbilo feminino e masculino, um estróbilo masculino, um microestróbilo e um megaestróbilo para a formação de um megasporângio, um megasporófito, meiose, tudo de novo, novamente. Aqui a gente já tem a parte das angiospermas, que é muito semelhante às gimnospermas, que a gente tem aqui, que são plantas dominantes no planeta. A única diferença é que a quantidade de plantas gimnospermas é menor do que a quantidade de plantas angiospermas. A diferença principal entre elas é que nas angiospermas eu tenho fruto, enquanto nas gimnospermas eu não tenho fruto, eu tenho sementes nuas. Nisso, as angiospermas são as plantas dominantes no planeta. Há desde espécies de grande porte, como certos eucaliptos da Austrália, cujos troncos atingem mais de 110 metros de altura e 20 metros de circunferência, até espécies com menos de 1 milímetro de comprimento. Angiospermas podem ser árvores, arbustos, trepadeiras, capins, e vivem nos mais diversos ambientes, no solo, na água, sobre outras plantas ou como parasitas. O filo que engloba todas as angiospermas é o chamado de magnoliofita, que antes era chamado de antofita, que significa flor, e fita significa planta, né? Então a gente já viu filo, fita. Então quando eu falo antofita, eu estou falando planta com flor. Quando eu falo magnoliofita, eu estou falando a magnitude relacionada ao grupo de plantas que é o das angiospermas. Ainda utilizado por muitos biólogos os dois termos.
Os pesquisadores acreditam que, apesar da grande variedade, todas as angiospermas atuais descendem de um mesmo ancestral comum e compõem o que os sistematas denominam de grupo monofilético, que mono significa um e filético significa filas. Então, filas existentes a partir de um único indivíduo. O número de espécies de angiospermas é estimado entre 250 mil e 400 mil espécies, de acordo com diferentes autores, diferente do que a gente viu anteriormente, que não chegava nem a 1.000 certos grupos, certos filos. Mas eles são divididos em três principais grupos, que são as monocotiledôneas, as eudicotiledôneas e as dicotiledôneas basais, com apenas 2%. Essa divisão se baseia na presença de uma ou duas estruturas denominadas cotilédones, que significa cavidade em forma de taça. Que isso para perceber no processo de desenvolvimento da semente, em que eu posso ter dois cotilédones e um cotilédone. Como, por exemplo, o milho, ele é um exemplo de um fruto que possui apenas um cotilédone. Ele não tem divisões. Já o feijão, por exemplo, se você prestar atenção, ele tem duas divisõezinhas, né? Ele tem dois ladinhos, eles são chamados de dicotilédones. Ou as plantas são dicotiledôneas. É uma característica do processo de evolução das plantas e no processo de fecundação e formação da semente, que se define essas três diferenças entre os frutos, principalmente, e a formação do embrião. Por fim, o ciclo de vida e reprodução das angiospermas é igual ao das gimnospermas. A única diferença é que nas angiospermas eu tenho a formação do fruto a partir da flor, enquanto nas gimnospermas eu não tenho fruto. Então, consequentemente, há uma pequena diferença no final, mas uma diferença mínima, que é a formação de um fruto nas angiospermas. E por fim, só para já por fora do grupo das angiospermas, mas uma questão geral sobre o capítulo, sobre o módulo, é a tendência evolutiva das plantas. Aqui vocês podem ver, isso aqui é uma representação de uma árvore chamada de árvore filogenética, em que eu tenho uma alga verde central que é considerada o ancestral comum de todas as outras plantas. A partir dela, em processos evolutivos, ela se desenvolveu em briófitas, em pteridófitas, em gimnospermas, até chegar ao momento de chegar ao nível máximo de evolução, que são as angiospermas que a gente está vendo hoje. Então, essa parte é só uma questão evolutiva de deixar claro que os pesquisadores e biólogos, eles tratam as plantas como um grupo monofilético, em que um indivíduo gerou todos os outros grupos através de processos evolutivos. Atividade. Para vocês, a atividade que eu vou passar para vocês agora é as questões 27 a 42. Vocês têm que me entregar até o dia 25/6, é o prazo final, então prestem atenção nessa data. E depois dessa atividade, eu já estou informando para vocês agora uma outra atividade, que eu vou considerar como atividade avaliativa final, como uma prova de vocês, que vocês vão responder as questões da 44 a 59, e vocês têm um prazo até o dia 1º de julho para me entregar. Então, vocês têm essas duas atividades. Essa atividade inicial é sobre o que a gente está estudando, e essa atividade final é sobre todo o módulo. Então, essa atividade final, que é das questões 44 a 59, vocês vão responder e me responder no formulário. Eu vou enviar o formulário só a partir da semana que vem, que vai estar disponível, e vocês vão ter até o dia 1º/7 para me enviar. Quem não me enviar fica sem nota, porque é uma atividade avaliativa. Enquanto as questões de 27 a 42 é a atividade que eu vou juntar todas as atividades que vocês já fizeram e ser uma atividade complementar, de pontuação complementar, certo? Qualquer dúvida, a gente conversa no dia da nossa videochamada na semana que vem. Então, eu já expliquei para vocês ontem, né, mais ou menos sobre isso, como é que vai se proceder. Então, façam as atividades, me enviem até a data. Semana que vem a gente conversa novamente. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Qualquer coisa, vocês mandem mensagem no WhatsApp para mim. Tchau.